Era um belo dia de verão. Meu filho de 5 anos, James, estava brincando no quintal de nossa casa. James sempre foi um menino quieto. Ele sempre brinca sozinho. Nunca teve amigos. Mas ele tem uma imaginação muito fértil. Eu estava na cozinha alimentando o nosso cão quando ouvi uma conversa. James falava com alguém no quintal. Não tenho certeza com quem ele estava falando. Ele finalmente tinha um amigo? Ser uma mãe solteira é difícil. Estou sempre de olhos abertos em relação a James. Então decidi ir para fora e ver como ele estava. Quando cheguei ao quintal, fiquei um pouco confusa, porque James era a única pessoa lá. Ele estaria falando sozinho? Eu poderia jurar ter ouvido outra voz. James, é hora de entrar. Ele entrou e sentou-se na mesa da cozinha. Não era a hora do almoço, então decidi fazer-lhe um sanduíche. James, com quem você estava falando lá fora? Eu estava brincando com o meu novo amigo. Será que o seu amigo tem um nome? Por que ele não vem almoçar com a gente? James olhou para mim por um momento antes de responder. Eu chamo de Jack. Jack Risonho. É um nome estranho. Como seu amigo é? Ele é um palhaço, tem cabelos longos e um nariz grande em forma de um cone listrado. Ele tem braços longos e calças largas, com meias listradas e sempre sorri. Eu percebi que meu filho estava falando de um amigo imaginário. Acho que é normal para crianças de sua idade terem amigos imaginários, especialmente quando não tem outras crianças para brincar. Provavelmente é só uma fase. O resto do dia passou como de costume e estava começando a ficar de tarde. Então coloquei James na cama, dei um beijo e ele fez questão de ligar sua luminária do lado da cama, antes de eu fechar a porta. Eu estava muito cansado, então fui para a cama não muito tempo depois. Tive um pesadelo terrível. Estava escuro. Eu estava em uma espécie de parque de diversões decadente. Estava com medo, correndo através de um campo infinito de barracas vazias e cabanas de jogos abandonados. Todo lugar tinha uma aparência horrível. Tudo era preto e branco. Os prêmios de pelúcia estavam pendurados nas barracas, todos com sorrisos doentes costurados. Parecia que todo o parque estava olhando para mim, mesmo que não houvesse outro ser vivo à vista. Então, de repente, comecei a ouvir uma música sendo tocada por uma sanfona. Isso foi me hipnotizando. Segui sua melodia para a tenda de circo quase em transe, incapaz de parar as minhas pernas. Estava escuro. A única luz vinha de um projetor no centro da grande tenda. Enquanto eu caminhava em direção à luz, a música aumentou. Logo, comecei a cantarolar. A música parou antes de seu clímax e de repente as luzes me focaram. A intensidade das luzes me deixou praticamente cega. Tudo que eu podia ver era uma silhueta à minha frente. Em seguida, uma outra apareceu e outra e outra. Logo, havia dezenas de sombras, todas vindo em minha direção. Eu não podia me mover. Minhas pernas estavam congeladas. Tudo que eu podia fazer era ver como as numerosas e assombrosas sombras aproximavam-se. À medida que se aproximavam, eu pude ver que eram crianças. Ao olhar para cada um, percebi que estavam terrivelmente desfigurados e mutilados. Alguns com cortes em todo o corpo. Outros foram severamente queimados e outros estavam sem membros. Até mesmo os olhos. As crianças me cercaram arranhando em minha pele, me arrastando para o chão e me rasgando. À medida que as crianças me rasgavam, me cortavam, deixando-me em pedaços. Tudo foi desaparecendo. Tudo que eu podia ouvir era riso. Horríveis risos. Risos assustadores. Acordei na manhã seguinte, suando frio. Depois de respirar profundamente, vi que alguns dos bonecos de James foram posicionados de frente para mim em cima da minha mesa de cabeceira. Suspirei. James provavelmente tinha acordado cedo e os colocado ali. Juntei os brinquedos e fiz meu caminho para o quarto de James. No entanto, quando abri a porta, o vi dormindo. Eu apenas coloquei os bonecos de volta na caixa de brinquedos e fui para a sala. Um pouco mais tarde, James acordou e preparei-lhe um lanche. Ele ficou quieto e parecia um pouco tonto. James, você colocou brinquedos no quarto da mamãe esta manhã? Seus olhos dispararam para mim por um momento. Então, rapidamente olhou para baixo encarando seu cereal. Jack Risonho fez isso. Bem, diga ao Jack Risonho
para manter os brinquedos em seu quarto. James terminou seu café da manhã. Em seguida, decidiu ir para o quintal. Fui relaxar na sala e acabei acordando 2 horas depois. Eu preciso olhar o James. Eu estava um pouco preocupada. Tinha sido 2 horas e eu não havia supervisionado ele. Saí para o quintal, mas James não estava lá. Eu estava ficando nervosa, então eu gritei por ele. Só então ouvi uma risada vindo do jardim. Corri até o portão da frente. James estava sentado na calçada. Dei um suspiro de alívio e caminhei até ele. James, quantas vezes eu já lhe disse para não sair do quintal? James, o que você está comendo? James olhou para mim, enfiou a mão no bolso e tirou balas de todas as cores. Quem te deu esses doces? Ele apenas olhou para mim, mas sem dizer nada. James, por favor, diga à mamãe onde conseguiu esses doces. James abaixou a cabeça. Jack Risonho me deu. Meu coração pesou. Ajoelhei-me para olhá-lo nos olhos. James, eu já ouvi bastante sobre o Jack Risonho. Agora, esta é uma situação muito grave e eu preciso saber quem lhe deu os doces. Eu podia ver os olhos do meu filho se encherem de lágrimas. Mas, mamãe, Jack Risonho me deu. Fechei os olhos e respirei fundo. James nunca mentiu para mim. Mas o que ele está me dizendo é impossível. Fiz ele cuspir o doce e joguei o resto fora. James pareceu bem. Talvez eu estivesse exagerando. Afinal, ele poderia ter ganho os doces de Tom e Linda da casa ao lado. Ou Mr. Walker do outro lado da rua. De qualquer forma, fiquei atenta.